Olha, eu vou propor o seguinte. É verdade que a Vilma dirigiu algumas perguntas específicas, mas, digamos, num tom de comentário geral, né, Vilma? Então, se vocês estiverem de acordo, eu proponho a gente já abrir para a plateia, com isso a gente também ganha um pouco de tempo, né? E aí a gente junta tudo. Pode ser? Palavra aberta. Quem gostaria de se manifestar? Caso alguém queira, evidentemente. Sim. Tá, e o Rafael no fundo. É só uma colocação sobre essa questão dos militares, das lutas. Hoje, na Folha de São Paulo, um psicólogo italiano falou que a independência do Brasil foi uma farsa, que aqui não se lutou, que aqui foi tudo facilmente, foi um acordo das elites. Desculpa, quem que falou isso? O Contardo Caligaris. Ah, sim, Contardo Caligaris, colunista da Folha. Pois é. Sim, Contardo Caligaris. Sim. Eu sou brasileiro, né? Ele não é. O que eu queria colocar é o seguinte: por que isso é fácil de ser dito? Volta e meia alguém fala isso, que a independência do Brasil é um acordo das elites, o povo não lutou, não teve isso, não teve aquilo, não teve não sei o quê. Por que isso acontece? Obrigado. Obrigado você. Cecília? Bom, Bom, primeiro queria cumprimentar a mesa. As colocações foram muito interessantes do Adriano, da Vilma. Não posso falar sobre o Guilherme, porque ele estudou comigo, então vai ficar mal. Mas eu acho que, tal como a primeira mesa, as questões apontadas e muito daquilo que a gente pode levar como hipótese de trabalho ou hipótese, assim, para a gente ficar pensando mesmo, foram muito bem colocadas. Então, são só um dos comentários é o seguinte, isso para a Vilma. Na sua avaliação, a partir das negociações em torno do tráfico, e principalmente da sobrevida legítima que foi dada em relação ao tráfico abaixo do Equador, ao sul do Equador, se, na sua percepção, claro que também no Guilherme e do Adriano, se não seria uma forma, entre outras, do governo de Dom João procurar sustentação muito mais forte no âmbito da América, justamente porque a corte pretendia ficar, né? Quer dizer, eu acho que essas negociações elas sinalizam para opções outras, não só do ponto de vista do tráfico, mas principalmente do ponto de vista da sustentação do governo, como uma resposta a esse mal-estar, sabe, a essas manifestações, a essas contradições todas, né? E um outro comentário, que foi a Vilma que propôs, eu concordo plenamente. Eu acho que a crise ela não está na carência, na carestia. Também no Rio de Janeiro, os entraves à possibilidade de ganho é que geraram as contestações ao governo da corte. Quer dizer, a abertura dos portos e todas as possibilidades abertas pela ampliação do comércio e pela entrada de recursos e pela entrada de gente, vai fazer com que muitos segmentos da sociedade precisem quebrar a ordem que estava para que eles pudessem usufruir das possibilidades de ganho que o governo não permitia, em razão do modo como se articulava governo e determinadas categorias sociais. Né? Obrigado, Cecília. Breno, Rafael em seguida, tá? Eu queria perguntar para o Adriano se ele tem mais informações desses pernambucanos que são punidos em 17, são enviados, né, para o Rio da Prata para lutar a guerra ali. Eu gostaria de saber se você tem mais informações, se as fontes também são abundantes, falando da trajetória desses pernambucanos que foram enviados para essa guerra. Obrigado. Ao fundo ali, por favor. A minha questão vai para o Adriano, mas também, se o Guilherme
tiver condições de expor um pouco sobre isso também. Uma curiosidade também, eu tenho interesse no impacto do processo de independência no Rio da Prata, como você falou de informantes, do que ocorria na região do Rio da Prata, seja para o Rio Grande, seja na própria corte. Se você tem informações ou mapeado também redes de informantes do Rio da Prata na corte. Uma curiosidade, poder te escutar um pouco mais sobre isso, se possível. Legal. Mais alguém? Evandro, por favor. Eu gostaria de falar dessa centralidade da escravidão nesse período aí do Dom João. Eu achei muito interessante essa colocação e tudo isso quando você mostra como essa centralidade da escravidão e da manutenção do tráfico já está presente no período joanino, que quando ele escolhe ficar no Brasil, agora alçado a Reino Unido, né, mergulhou numa sociedade escravista e você demonstra que a política em si do Estado, né, agora do Império Luso-Brasileiro, centrado aqui na América, ainda com essa conexão com a parte do Império na África, esse é central para essa política desse Estado centrado na escravidão. Então, isso eu venho estudando, esse processo que nós chamamos agora dessa formação da segunda escravidão no Brasil. E eu acredito que isso já está presente no Dom João, que projeta já, quando isso ocorre a partir de 1815, 16 e 17, porque ele já projeta e aceita esse Império Luso-Brasileiro centrado na escravidão, e numa escravidão agora diferente da escravidão colonial, baseada na liberdade do comércio, na abertura dos portos, né? E nessa conexão, principalmente no Brasil, dessas duas commodities, a mais já que está sendo reinventada e expandida agora, que é o açúcar, e não é só o açúcar do norte agrário, como chamava, de Pernambuco, Bahia, como é justamente o momento que está sendo implementada a produção açucareira também em São Paulo, e que há a reconfiguração da lavoura açucareira em Campos, para criar essa nova produção açucareira do século XIX, como também está sendo gestada a produção de café no Centro-Sul. Então, acho que vocês concordam com isso, que essa política dessa projeção da segunda escravidão, dessa visão de construir um império escravista, que estou falando, claro, do Império Luso-Brasileiro, centrado no Brasil, dessa nova escravidão do século XIX. Obrigado. Mais alguém? É isso? Tá. Então, volta a palavra para nós. Seguimos a mesma ordem. Guilherme, por gentileza. Espera aí, você quer... Ivan, né? Ivan, eu estou com um especialista em independência para falar dessas questões de memória, né? Rapidamente, para falar, diante da questão que você levantou, eu penso duas respostas. Uma aquela mais simples, aquela rápida, para a gente levantar as questões do Cochrane, do Labatu, no Maranhão, na Bahia. Então, não, teve, né? Então, teve um processo, assim, eu não lembro a palavra que você usou, mais violento, ou coisas do tipo. Mas, talvez, dando um passo um pouco mais aprofundado, a gente pode pensar que, em grande medida, há uma reação dessa maneira, como você comentou, em virtude da historiografia da formação do Estado Nacional, que é uma historiografia que pautou muito na ação da monarquia portuguesa. E daí nós temos quase que a invenção do Estado na monarquia pautada no Dom João, que vem o Dom Pedro e assim por diante. E daí
eu não consigo datar, porque eu nunca fui, no final, nunca procurei algumas reações do tipo, mas talvez seja uma reação a esse tipo de historiografia que uma linha determinada de interpretação reaja a isso dessa maneira. É assim que eu penso, só que eu nunca tive interesse no final. Né? Eu acho essa pergunta, assim, quando me colocam, não sei nem se me colocaram. Né? Mas talvez seja uma reação, na verdade, a uma historiografia que foi consolidada e que preza muito a invenção da nação nas mãos dos agentes políticos, como é que eu vou falar, professora? Né? Mas formais, né? Exato, né? Bom, formais. Né? E daí deixa essa dimensão da ação social das pessoas. Né? No meu caso, a minha comunicação, embora eu discuta diplomacia, eu vejo muito mais a diplomacia como uma expressão de anseios da sociedade. Né? E daí temos conflito, temos luta. Né? E a independência vai ser isso. Eu vou tentar juntar, Evandro, o seu comentário com algumas ponderações da professora Vilma. Né? Porque casam, ela também mencionou a segunda escravidão. Isso que eu apresentei aqui foi uma pequena parte da minha dissertação de mestrado. E a minha dissertação ela está muito ali ligada às discussões do Dale Talmage. Né? Então, de fato, grande parte da minha leitura foi orientada para pensar mesmo essa ação diplomática ligada à perspectiva da segunda escravidão. Né? Nós estamos ali já em 1815, o Império Francês foi esfacelado, se a gente pensar principalmente em Saint-Domingue, que depois vira Haiti, e existe, no final, perspectivas de expansão econômica na América Portuguesa infinitas, com uma condição, trabalho escravo. Né? E daí, por isso pensar, eu só não coloquei no meu texto, porque precisávamos de uma pesquisa um pouco mais apurada. Né? Parte da Revolução Pernambucana de 17, né? Até onde não existe ali uma queixa, a assinatura do Tratado de 1815, que fechava os portos da Costa da Mina, por exemplo. Né? De certa maneira, a limitação do tráfico é a limitação dos ganhos. Né? Então, eu concordo sim, né? Pensando a política do Dom João, a política sobre tráfico do Dom João, ligada a esse conceito de segunda escravidão como projeção de expansão econômica nesse novo mundo que se instaura por base ali de 1815. E daí, professora, né, é interessante pensar esses grupos sociais que às vezes se unem ou se desunem também ao longo dessa dinâmica política do período do Dom João, mas também depois ali na década de 20. Né? Eu fiz o meu doutorado, ele vai caminhando no final por essa discussão, e eu tive que dar um ponto final em 1827, porque bom, o prazo chegou, eu tinha que entregar, e a discussão continuava. Né? O que facilita, na verdade não, o que enriquece a pesquisa, no final, pensando da seguinte maneira, né? Como alguns termos ou expressões, muitas vezes eles acabam fazendo uma tábula rasa, quando, na verdade, é quase um poço extremamente rico de pesquisa. Né? Eu lembro, numa rápida brincadeira na defesa, eu disse para um dos arguidores, né? Eu falei, olha, no início eu pensava em discutir ou até mesmo me colocar em oposição ao termo pressão inglesa, né? ou falar assim, não existiu. Né? Mas, na verdade, a senhora colocou de uma maneira um pouco mais, infinitamente mais esclarecedora. Né? Não, na verdade, são expressões que podem ser objeto da história. Né? A gente pode fazer história com o próprio termo, e daí descobrir outras questões e problematizar a história da formação do nosso Estado de outra maneira. E daí não só pensar termos e expressões muito arraigados na nossa historiografia,
como também ter até um refinamento da leitura das fontes, né? Então, quando a senhora colocou, né, a habilidade do embaixador em costurar acordos diplomáticos a ponto da Convenção de 17 aparentar um acordo em que se ganhasse um tempo infinito para o tráfico, né? Mas, por outra maneira, a gente pode pensar o seguinte, né? Sempre o argumento de o prazo vai ter fim, o prazo é amanhã, diz respeito também, é uma retórica argumentativa de grupos lá do reino europeu, que tentava, de alguma maneira, dissuadir a monarquia ou a corte aqui a respeito das suas demandas, né? E não conseguiu. Bom, do que eu anotei, acho que foi por aí. Espero tenha correspondido àquilo que você ansiava, Evandro. Tá bom? Adriano? Sim. Bom, eu vou tentar comentar aqui a pergunta do Evandro e da Cecília sobre o tráfico juntos. A Cecília pergunta do tráfico como uma busca de sustentação a Dom João, e o Evandro pergunta da centralidade da escravidão e do tráfico. Quanto à centralidade da escravidão e do tráfico, não tem discussão, é isso aí. Tu entra no site do Slave Voyages e tu vê que está crescendo exponencialmente o tráfico nesse momento, né? A partir de 1808 até 1830 está crescendo muito velozmente, né? Agora, que sustentação tem esses comerciantes? Eu comentei aqui muito rapidamente, né, mencionei que eles estão entre os mais ricos da América. Tem uma outra mudança de fundo, que o comércio está sendo visto diferente nesse mundo luso brasileiro. Então, por exemplo, a alta nobreza portuguesa, nobreza com grandeza, desde o Dom João V, então da primeira metade do século XVIII, está sendo afastada dos principais cargos de governo. Tá? Ela está se afastando, está ficando periférica. É uma segunda nobreza que os vai ocupar, são desembargadores, é um outro tipo de gente com uma outra formação. Tá? No início do século XIX, por exemplo, os comerciantes ganham fácil o tal do hábito da Ordem de Cristo. Se no século XVII tinha que dizer, eu lutei contra os holandeses, o meu pai lutou contra os holandeses, então eu quero um hábito da Ordem de Cristo, e ganhava-se, tinha que fazer um grande feito militar. No início do XIX, os comerciantes estão escrevendo e estão dizendo, eu quero um hábito da Ordem de Cristo, porque eu ajudo o reino com o giro dos meus negócios. E recebe. Então, o tipo de utilidade que tem um vassalo está sendo visto diferente. Tá? Isso nós estamos falando na mesma época que o José Soares Lisboa está fazendo adaptações do Adam Smith, o filho dele chega a traduzir o Riqueza das Nações, então também tem, junto com as várias coisas que nós comentamos, tem um tipo de utilidade do vassalo, qual é o vassalo que é útil, e isso me parece que ajuda a entender por que um grupo ligado ao comércio é tão importante e respalda esse monarca. Tá? Do Ivan, não sei do contar do Caligares, tá? Mas posso dizer que talvez a visão dele seja muito estreita sobre o que é a independência, se ele é 7 de setembro de 1822 ou 1822. Talvez se ele pegar de 20 a 24, ele vai ver uma série de lutas, algumas com maior participação popular, outras não. Vai ver uma série de contestações. Tá? Em 21, tu tem o massacre da Praça do Comércio no Rio de Janeiro, tu tem 2 motins em Porto Alegre, tu tem uma série de movimentações. Tá? Eu acho que o Caligares não vê, ou vai ver realmente pouco, é combate. Luta, como contestações, ideias se degladiando, aparecem de diversas maneiras. Uma delas é nos periódicos, nos jornais, né? Tá? Agora, se ele está procurando um combate específico para criar um mito de origem, aí é uma situação mais dele, ele que pode buscar, existem alguns combates, né? Mas não vejo muita utilidade em mitos de origem, né? Mitos de origem de cunho nacionalista. Tá? Sobre essa ideia da crise não estar na carência, eu acho que a Vilma e a Cecília foram muito mais felizes do que eu em transmitir isso. Eu acho que
talvez a crise venha da opulência, ou de uma opulência que se experimentou e chega ao fim, ou um pouco como vocês colocaram, essa ideia de que essa opulência não está sendo dividida entre todos, né? Nós ainda não estamos numa situação tão melhor do que estávamos antes de 1808, e talvez a situação de guerra, até terminar a situação de guerra, todo mundo espera um pouco, não, mas nós estamos em guerra. E depois da guerra, agora é hora de acertar algumas contas, agora não tem mais desculpas. Eu vejo isso para o século XVIII, eu vejo isso em diversos momentos, né, na capitania do Rio Grande de São Pedro. Quando se está em guerra contra os espanhóis, se suspende tudo, todo mundo se mobiliza para a guerra. Passa a guerra, começam as denúncias do governador contra a Câmara, da Câmara contra o governador, agora é hora da gente acertar as nossas diferenças. Breno, sobre os pernambucanos enviados à banda oriental. Nesse caso, como eu disse, são outros trabalhos, né, com os quais eu tenho contato, eu posso te colocar em contato com o Murilo e com a Clarissa, né, eles que estão localizando isso com mais atenção, mas é algo que está em curso, ainda não gerou um resultado mais bem acabado para dizer está em tal artigo, está em tal tese, né? Mas eu acredito que vai surgir bastante. Eles me comentam que têm observado, o Murilo em particular comenta que tem observado uma forte conexão, pelo menos nas ideias, na troca de ideias, tá? Mas eu posso te colocar em contato com ele. Do Rafael, sobre rede de informantes platinos, hispânicos na corte. Eu acredito que tenha. Tá? O que acontece? Como eu trabalho capitania do Rio Grande de São Pedro, que é uma zona claramente fronteira, eu trabalho com uma lógica de espelho. Tá? Eu estou trabalhando documentação portuguesa até o momento, mas eu imagino que os espanhóis fazem tudo semelhante. Isso era inicialmente uma pressuposição, mas na medida em que os portugueses começam a dizer não, nós sabemos que vocês fazem a mesma coisa que nós fazemos, vai se consolidando essa hipótese. Agora, a questão, e aqui indo para a questão das fontes, é onde se pode encontrar isso. Eu encontrei isso muito por acaso durante o doutorado, em algumas cartas dos comandantes militares, justamente, tá? E em diversas cartas lá pela Santa ele diz, recebi informações do meu espia, eles falam, o espia, né? Que chegou agora de Montevidéu. Ou recebi informações de um sujeito que eu mandei para Montevidéu, um meu enviado em Montevidéu específico para esse tipo de notícias. Eu quase não tenho notícias dos tais espias. Tenho 2 ou 3, tenho mais de 200 cartas dos comandantes, tenho 2 ou 3 bilhetinhos dos espias, que eles mesmos escrevem. O que eu tenho é o comandante escrevendo para o governador. Tá? Que vantagem tem nesse tipo de trabalho? Para pensar onde pode estar. É como a informação viaja, e, acima de tudo, onde é que um comandante, o governador, o vice-rei, depois o presidente de província, quando eles tomam decisões, quando eles elaboram seus relatórios, que são documentos que a gente está bastante acostumado a ver, de onde vêm essas informações? Como é que eles sabem que uma determinada povoação está na situação A ou B? Então, eu acho que isso vale não só... Eu decidi estudar espionagem para trabalhar com um tipo de fluxo de informação. Então, como é que eles obtêm as informações assim, no miudinho, no cotidiano? Então, reforçando o que disse a Vilma, eu acho que deve ter muita coisa ligada à documentação de cunho militar. Tá? Eu acho que, para o caso da Corte do Rio de Janeiro, há a Intendência Geral da Polícia, tá? Para o período joanino, mais claramente. Acho que vale a pena tu ler alguma coisa das cartas, aquela publicação que são as cartas inéditas da Carlota Joaquina, tá? Porque ali ela menciona que ela recebe gente, ela menciona que tem gente que trabalha para ela e que é bem conectada com Buenos Aires. Mas isso vai aparecer muito aos poucos, muito conta-gotas. O ideal é escolher um fundo que tu investigue em profundidade. Tá? Eu fotografei há um tempo atrás, ainda não tive tempo de analisar, a documentação do Arquivo General de la Nación de Buenos Aires, né, da Argentina. Aí eu estou esperando encontrar agora os espanhóis, né, se manifestando alguma coisa nesse sentido.
Agora, o que eu posso adiantar é que dificilmente esse espião, esse informante, é algo muito treinado. Parece que é alguém que eles recrutam dentro das possibilidades bastante cotidianas. Eu tenho a hipótese que muitos deles são comerciantes, porque são gente que viaja. Montevidéu, por exemplo, uma cidade aberta ao comércio, se torna o principal porto atlântico no final do século XVIII, do Rio da Prata. Então, não vai ser estranho receber essa gente. E agora, eu não sei como é que eles são recrutados ainda, se eles são primeiro recrutados e depois enviados, ou se simplesmente diz, olha, tu que está indo a Montevidéu, fica de olho nisso, nisso e nisso. Tá? Então, tem pouquíssima coisa. Tem uma mestranda nossa, agora mestre, lá pela Federal de Santa Maria, que ela encontrou uma carta que diz que o contato do capitão era um dentista. Então, eles estão dispostos a usar quem aparece. Tá? Mas eu acredito que muito no universo militar, porque eles são os sujeitos que efetuam o controle, praticam o controle no cotidiano. Tá? Eu te aconselho a procurar algum fundo, algum códice que tenha essa documentação mais cotidiana de aconteceu isso. No meio vai ter muita coisa que não vai interessar, mas aconteceu isso, eu estou dando notícias, vim a saber. O rumor é muito importante. Tem um artigo do François Xavier Guerra chamado Voces del Pueblo, está na revista de Índias, tá? Que ele fala dos periódicos, depois ele fala dos manuscritos, e ele fala um pouco do rumor. Tem um artigo também do Robert Darnton, chamado Precoce Sociedade de Informação, que ele fala que os caras se reuniam em Paris junto dele, chamavam de Árvore de Cracóvia, e alguém chegava lá e começava a dizer o que sabia, o que eram as novidades. Tá? Então, essas coisas estão, de fato, colocadas, esparsas, né? Mas eu acredito que exista, eu acredito que os diplomatas são os primeiros espiões, porque eles precisam saber disso. Tá? E tem muito trabalho explorando essa comunicação, essa diplomacia informal para o século XVI, tá? Entre o Império Espanhol e o Império Otomano. É impressionante. Os caras, a ponto de ter gente que deixava a Espanha, ia morar na Turquia, depois escrevia dizendo assim, olha, eu vou me converter para o islamismo, mas eu quero um salvo-conduto, caso eu tenha que voltar, que eu seja reconvertido ao catolicismo. Eu chegava nesse nível. Tá? Mas eu acho que, eu acredito que outros trabalhos que investiguem isso em outras capitanias e províncias vão encontrar muita coisa. Tá? Que é uma forma, acima de tudo, estamos falando de uma forma de controle. Controle sobre as pessoas e sobre as informações. Viu? Bom, acho que foi tudo muito bem respondido. Eu só queria reiterar a questão da Cecília. Eu acho sim que, de fato, 1800, por isso que acho que tem toda uma linhagem historiográfica que a gente até teve a ver com ela, mas, enfim, que a valorização do Reino Unido, né, como fenômeno político, como momento político novo, é fundamental para repensar todas as decisões e tratativas, iniciativas que são... E também rebeliões e revoltas que são... Né, porque a gente meio que, por um tempo, enfim, a elevação do Brasil ao Reino Unido passava um pouco, meio numa certa sequência inevitável que é da independência, né, mas não é verdade. Não é mesmo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que demarca, né? Por isso a convenção acho que é tão importante. A convenção tem a ver com esse momento político novo, com a coroação, com uma série de outras iniciativas que envolvem um outro projeto. Tem outras coisas que vêm de um pouco antes, mas você vê, por exemplo, a restauração da possibilidade de apresamento dos índios lá em Guarapuava. Né? É uma coisa que, desde o século XVIII, esse negócio da guerra justa, lá, não sei o que, já estava fora. Mas é necessidade de agradar os vassalos. Quem são os vassalos? São os paulistas, que têm que ajudar a formar milícia para ir para as guerras do Sul. Então, você tem toda uma... Né, seja por iniciativas novas, ou seja por retomada de antigas coisas que estavam abandonadas, mas que eram impopulares. Né? Essa coisa do apresamento indígena... Né, como também certas medidas fiscais, como a própria meia-cisa sobre o escravo, como a coisa do capitão do mato,
né, vamos dizer, a institucionalização da figura do capitão do mato, né, da legalidade que é dada para essa figura, etc. Né, são todas medidas, né, que envolvem isso, construir uma base política entre os vassalos, né, sobretudo os do Centro-Sul. Eu acho que isso é que desagrada os outros, né? Não é? Olha, só para encerrar, eu queria dar uma opinião, que é uma espécie de registro para a posteridade. Acho que eu posso, né, Cecília? Já que aqui na Biblioteca Mindlin, então, os 200 anos da independência estão começando hoje, no dia 28 de novembro de 2017. Estão começando em Pernambuco, né? A gente falando de Pernambuco, mas falando do Brasil, dos Brasis e do mundo, que eu tenho uma firme convicção, né, de que uma boa parte das demandas historiográficas que foram mencionadas aqui nos nossos debates, nas apresentações, que elas já encontram condições plenas de desenvolvimento à luz dos problemas, dos métodos, das inquietações, das demandas do nosso tempo presente, de investimento historiográfico com base em algumas coisas que já foram escritas, né? Então, nós mencionamos aqui vários autores, autoras, estudos anteriores, estudos em curso, né? Deixamos de mencionar uma enormidade de outros, ou por falta de oportunidade, ou realmente por desconhecimento da nossa parte, né? Porque ninguém domina a totalidade de uma historiografia tão ampla como a do Brasil, a do processo de independência, mesmo sobre a conjuntura de 1817. Mas eu acho importante, então, deixar aqui um registro de que dessa observação, né? Quer dizer que grande parte do que foi dito aqui, alguma coisa já teve ali na historiografia, né? Salvo, evidentemente, algumas exceções e alguns detalhes, algumas questões importantes, menores de abrangência, mas que podem ser tratadas como questões importantes historiograficamente, né? Mas já tem um monte de coisas aí escritas por historiadores e historiadoras do passado recente, do passado mais remoto, que acho que devem servir, né, para pavimentar, digamos assim, essas demandas historiográficas do nosso presente e do futuro próximo, né? Acho importante deixar esse registro. Quase nada, em se tratando de história do Brasil, parte da estaca verdadeiramente zero, né? Mas tudo pode ser reinventado, deve ser reinventado de acordo com as demandas renovadas dos nossos mutantes e dinâmicos tempos presentes, né? Acho importante deixar essa opinião, tá bom? Bom, então, muito obrigado pela presença de todos. É isso. Obrigado.